Revelações sobre o dia em que o avião da apresentadora Xuxa precisou fazer um pouso de emergência. O avião foi atingido por um raio esta semana. Os aviões têm uma boa proteção contra raios, mas nem sempre isso funciona como deveria. A nossa equipe obteve imagens inéditas do episódio e nós também conversamos com o piloto e o empresário que estavam com a Xuxa no avião. Passageiros de um avião com máscaras de oxigênio, num pouso de emergência. Entre eles, a apresentadora Xuxa. Ela aparece num jato particular, acompanhada do sócio José Carlos Semenzato e da empresária Mônica Muniz. Os pilotos também usam máscaras de oxigênio. E Xuxa carrega no colo o cachorrinho de estimação Dudu. As imagens foram gravadas pelo namorado de Xuxa, Juno Andrade. Ele também estava no voo e aparece neste outro vídeo, gravado pelo empresário da apresentadora. Os registros foram feitos depois que o jatinho em que Xuxa estava foi atingido por um raio. A apresentadora viajava neste avião que pertence a José Carlos Semenzato. Ele é sócio da apresentadora numa rede de casas de eventos. Todos seguiam de São Paulo para Teresina, no Piauí, para a inauguração de mais um empreendimento. O trajeto entre as duas cidades leva 3 horas e 10 minutos. Após 1 hora e 20 minutos de voo, quando sobrevoava o estado de Minas Gerais, o avião foi atingido pelo raio. 30 minutos depois, o jatinho pousou no aeroporto de Brasília. O Domingo Espetacular conversou com o sócio de Xuxa e com o piloto da aeronave. É uma altitude de 8 mil. Para o sócio, as lembranças são muito claras. Nós sentimos uma aeronave balançar, sabe? Uma turbulência nada importante, né? Alguns segundos depois, eu sinto um estouro, bum! Que foi exatamente o momento que houve a despressurização e imediatamente as máscaras caíram. Nesse momento, eu diria que é um momento que eu diria que passa verdadeiramente um filme na cabeça da gente. O piloto do jatinho, Fabiano Mateus, conta que o painel da aeronave logo indicou que algo estava errado. Na hora que a luz vermelha acende, já existe um susto, a adrenalina realmente sobe um pouco. Mas, devido ao treinamento constante, fizemos aquilo que tem que ser feito. Seguir o checklist dessa emergência à risca e seguir com os procedimentos. Mas ele lembra que naquele instante não sabia ao certo o que havia acontecido. Você conseguiu enxergar o raio aquele dia? Não vi nada. Nada? Nada. A única coisa que nós tivemos foi uma despressurização. Eu só fui perceber que a aeronave foi atingida por um raio quando os mecânicos me falaram, olha, a causa da despressurização foi devido, provavelmente, a uma atividade elétrica. Ou seja, o raio afetou o sistema que cuida do nível de oxigênio dentro do avião. Ele é fundamental para o voo, pois em grandes altitudes a quantidade de oxigênio diminui. O que aconteceu? Quando deu esse problema nessa placa que controla a pressão da aeronave, a válvula que controla a entrada e a saída de ar na cabine, ela ficou aberta. Nisso, a cabine despressurizou. Quando ocorre a despressurização, passageiros e tripulação devem usar máscaras de oxigênio. Exatamente o equipamento de segurança que Xuxa e os demais passageiros usam no vídeo. O empresário José Carlos afirma que foi ele quem colocou a máscara na apresentadora. A Xuxa, ela teve um comportamento mais de ficar assustada e reflexiva, né? Foi o momento que eu percebi que ela estava num primeiro momento inerte, ela não teve iniciativa, né, para buscar os primeiros socorros ali, que era realmente colocar a máscara. As consequências da falta de oxigênio no corpo podem variar, como explica esta especialista. Dependendo da altitude do avião, a gente pode sentir sonolência, cansaço, às vezes agitação, euforia, um raciocínio mais lento, uma perda da capacidade visual e auditiva.
e uma letargia de forma em geral. Nos vídeos publicados pela apresentadora, o cachorrinho Dudu, que está no colo de Xuxa, não usa máscara de oxigênio. Mas os animais sentem os efeitos da despressurização da mesma forma que os humanos. Ele pode até ir a óbito, né? Se ele vai faltando oxigenação, ele pode ter uma parada cardiorrespiratória e acabar morrendo. Apesar de não mostrar nas imagens, a apresentadora afirmou na internet que chegou a deixar uma máscara próxima do rosto do bichinho de estimação. Não tem como colocar como pra gente, deixei ele só sentindo o arzinho, escreveu. Posicionar a máscara corretamente num cachorro não é mesmo fácil, já que os animais ficam agitados e ainda mais nervosos. Para esta veterinária, o ideal seria colocar o animal dentro da caixa de transporte e deixar a máscara na saída de ar. Para aumentar ainda mais a concentração de oxigênio dentro da caixa, nós podemos colocar um tecido, uma blusa, enfim, o que achar, né, dentro do avião nessa situação e fechar a parte que tem aberta da caixinha para que possa concentrar de uma forma mais efetiva o oxigênio aqui dentro. A aeronave seguiu para um pouso de emergência. Apesar da aparente tranquilidade dos passageiros nas imagens, José Carlos conta que foram minutos de muita tensão até a aterrissagem. Pânico é imediato. Isso tudo durante esses 5 minutos que sucedem. 1 minuto depois, ou 2, 3 minutos depois, eu comecei a perceber que havia uma descida em normalidade. Mas você não sabe se você vai ter asa para você movimentar lá embaixo e fazer um pouso, né? E fazer um pouso com sustentação, quer dizer, ou vai ser um pouso forçado. O sócio de Xuxa diz que só relaxou quando o piloto conseguiu baixar a aeronave até uma altura onde a pressão do ar não atrapalhava a respiração. Graças a Deus. Foi quando ele disse, olha, podem tirar as máscaras, tá tudo bem, vamos fazer um pouso muito tranquilo, fiquem tranquilos. Foi a hora que a gente jogou a máscara e aí, sabe, a adrenalina desabou de vez. Depois do susto, Xuxa publicou numa rede social. Ela escreveu, gente, perdão, não poderei chegar no Piauí. Nosso avião foi atingido por um raio e fizemos um pouso de emergência em Brasília. Graças a Deus, está tudo bem com a gente. A apresentadora também publicou um vídeo relatando o que aconteceu. Foi bastante difícil. Foram alguns minutos que a gente passou o maior sufoco. Tá todo mundo aqui muito abalado. As pessoas estão chorando. A saída ali da sala, porque tá todo mundo tremendo. E foi bem difícil tudo. E conta que lembrou da família. Minha mãe, pensei muito só na minha filha e na minha mãe. Para o comandante do avião, o incidente não foi tão grave quanto parece. Isso porque os profissionais da aviação são preparados para lidar com esse tipo de situação. É totalmente seguro, é para isso que funciona o sistema. Se caso acontecer de despressurizar a aeronave, as máscaras têm que cair, o piloto tem que tomar atitude de imediato, descer para um nível mais seguro e vá para um aeroporto na qual você tenha condições de fazer um pouso seguro e tenha um apoio do sistema de tráfego aéreo e procedimentos de pouso e tudo mais. A chance de um raio atingir um avião não é pequena. Dados recentes apontam que, em média, as aeronaves de frota comercial são atingidas mais de uma vez todos os anos. O que acontece é que, na maioria das vezes, essas descargas elétricas são imperceptíveis para os passageiros e até mesmo para os pilotos. Isso acontece porque as aeronaves são revestidas de um material que isola as descargas elétricas. Quando um raio atinge um avião, a eletricidade percorre a fuselagem até encontrar os descarregadores estáticos, anteninhas que ficam nas asas e na parte traseira da aeronave. O raio atingiu o avião de Xuxa exatamente numa dessas antenas. Entrou pela asa esquerda e saiu pela direita. Fomos atingidos pela descarga elétrica nesse fiozinho dessa ponta da asa e ele saiu por essa ponta da asa. Nessas fotografias feitas depois do pouso em Brasília, é possível ver as marcas de queimado. O que pode ocorrer quando um raio atinge uma aeronave são falhas em determinados sistemas elétricos.
Para a gente explicar de um modo mais simples, o avião seria a casa e depois a gente tem dentro do avião, a gente vai ter os sistemas todos elétricos que tem dentro do avião, eletrônico, que a maioria das aeronaves tem, seriam os equipamentos eletrônicos da casa, né? Uma TV, um aparelho de som. Então pode acontecer de quando um raio atinge uma casa, queimar alguma coisa, está ligada na tomada. Então o avião fica ligado o tempo todo na tomada, então pode acontecer de queimar algum sistema. Na história da aviação, o último registro confirmado de um raio que derrubou um avião é do final dos anos 60. Foi nos Estados Unidos. Uma descarga elétrica fez o tanque de combustível da aeronave explodir. Desde então, muita coisa mudou na estrutura dos aviões. Mas, de vez em quando, ainda ocorrem alguns sustos. Este vídeo mostra o exato momento em que um avião que se preparava para pousar foi atingido em cheio por um raio. Em casos mais raros, o raio pode danificar a fuselagem, como ocorreu com este avião, num voo entre a Islândia e os Estados Unidos no ano passado. Ele ficou com um rombo no bico depois que foi atingido por uma descarga elétrica. Ninguém percebeu que a lataria havia sido danificada. O piloto conseguiu pousar normalmente. Mas há situações onde o raio pode causar pânico nas alturas. Em 2013, na Turquia, os passageiros viveram momentos de terror depois que uma das turbinas da aeronave foi atingida por um raio. As luzes da cabine foram apagadas. Os passageiros registraram fogo saindo dos motores. Apesar das cenas fortes, tudo não passou de um susto e ninguém se feriu. Leonardo Ferreira é piloto de jatos executivos. Ele tem 8 anos de profissão e conta que já teve o avião atingido por um raio durante uma viagem. A situação foi semelhante à vivida por Xuxa. O piloto voava de Curitiba para Caldas Novas, em Goiás, quando foi surpreendido por uma descarga elétrica. De repente apareceu um clarão na nossa frente e subiu um cheiro muito forte de queimado. Na hora a gente já deduziu que havíamos sido atingidos por um raio. O susto foi grande e felizmente durou pouco. Vamos conversar vocês dois, mexendo nos painéis. O nosso painel de instrumento piscou, apagou todas as luzes, tudo, as telas, depois ele voltou. Todos os sistemas da aeronave estavam normais. Mas nem o rápido apagão faz os pilotos perderem o controle da aeronave. Isso graças a esses aparelhos que fornecem informações de velocidade, altitude e direção. Em caso de uma falha elétrica total da aeronave, todas as telas se apagarem, esses dois sistemas ainda continuam operando, porque eles vêm de fontes diferentes de alimentação. São outras baterias, eles trabalham de uma forma independente do resto do painel. O jatinho em que Xuxa estava já foi para manutenção e ninguém que estava a bordo teve qualquer problema de saúde. O que ficou foi o alívio e a vontade de comemorar o desfecho feliz. É uma felicidade saber que está todo mundo, os amigos, felizes, por ter sido apenas um susto, né? E graças a Deus, prontos, não para a próxima, mas prontos para continuar a nossa missão. A gente não pode deixar as coisas para amanhã, a gente tem que fazer tudo hoje, tá? Se tiver vontade, liga agora para alguém, diga que ama. Se tiver vontade de agarrar, abraçar alguém, faça isso. Não dá para deixar para amanhã não, tá?